Olá, esta é uma aula de circuitos elétricos. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar o teorema da superposição. O teorema da superposição se baseia na relação causa e efeito, que é muito utilizada para estudar fenômenos físicos, químicos, biológicos e também na área de engenharia. A definição do teorema da superposição é de que uma corrente e uma tensão, através de qualquer elemento do circuito, é igual à soma algébrica das correntes ou tensões produzidas independentemente por cada fonte. Em outras palavras, a partir da quantidade de fontes de corrente e tensão que se tem em um circuito, pode-se obter individualmente o efeito na variável de interesse e ao final, então, se fazer a soma de todos os efeitos para obter o resultado final. Então, os passos para aplicar o teorema da superposição são, inicialmente, analisar o circuito do ponto de vista das variáveis que devem ser determinadas, a seguir, para cada fonte de tensão ou fonte de corrente, calcular o efeito resultante devido a esta fonte de tensão ou fonte de corrente individualmente. Para tanto, deve ser necessário se cancelar ou se anular os efeitos das demais fontes de tensão ou fontes de corrente. Consequentemente, se deve zerar as fontes de tensão, curto-circuitando as mesmas, e zerar as fontes de corrente, abrindo-se as mesmas. Assim, ao final desta análise, que resulta então em se aplicar sequencialmente o cálculo da variável de interesse para cada fonte individualmente, se somam os resultados para se obter então o resultado final. Então, neste exemplo mostrado aqui, nós temos um circuito com uma fonte de corrente I1 e uma fonte de tensão V1. Então, iremos aplicar o teorema da superposição para calcular inicialmente o efeito individual de cada fonte e ao final, então, se fazer a soma dos efeitos para obter o resultado total. Então, vejam que a tensão Vx, que seria o objetivo de ser obtida aqui, ela é uma função das fontes I1 e da fonte V1. Portanto, o primeiro passo é considerar uma das fontes igual a zero. Neste caso, foi inicialmente considerada, então, a fonte V1 igual a zero. Portanto, nós calculamos a tensão Vx1, considerando a fonte V1 igual a zero. Portanto, neste cálculo, na primeira etapa, se leva em consideração a contribuição de I1. Já no segundo passo, se considera então a fonte I1 igual a zero, abrindo a mesma, já que é uma fonte de corrente, e obtém-se então a tensão Vx2 em função da fonte de tensão V1. Ao final, a tensão Vx será então a soma de Vx1 mais Vx2. Vamos aplicar inicialmente o teorema da superposição na análise de um circuito com duas fontes de tensão. Este circuito já estudamos em aulas anteriores e aqui vamos fazer a análise do ponto de vista, então, da aplicação do teorema da superposição. Inicialmente, vamos considerar a fonte V2 igual a zero e calcular a tensão entre os nós 1 e 0, que é o objetivo aqui. O nó 0, então, é o nó de referência. Devemos, então, calcular a tensão no nó 1. Quando considerarmos a tensão V2 igual a zero, curto-circuitando a fonte V2, o circuito resultante fica, então, com os resistores R2 em paralelo com o resistor R3,
e este conjunto fica em série com o resistor R1. Portanto, podemos calcular a tensão V10 usando a regra do divisor de tensão, que seria então V1 vezes R2 em paralelo com R3 sobre a soma da resistência R1 mais a resistência equivalente de R2 em paralelo com R3. Por sua vez, quando cancelarmos a fonte V1 e calcularmos a tensão V10 em relação à contribuição de V2, teremos novamente um circuito com dois resistores em paralelo, neste caso R1 e R2, e este conjunto estará em série com R3. Portanto, a tensão V10, quando V1 for igual a zero, será V2 que multiplica R1 em paralelo com R2 sobre a soma de R1 em paralelo com R2 mais R3. O resultado final, então, será a soma das tensões calculadas individualmente, resultando, então, na tensão total V10. Vamos fazer um exemplo. A fonte V1 tem uma tensão de 12 volts, a fonte V2 tem uma tensão de 6 volts, e os resistores R1, R2 e R3 são 10, 5 e 10 ohms, respectivamente. Então, calculando a tensão V10, zerando a tensão V2, ou seja, calculando a contribuição da fonte V1 para a tensão V10, obtém-se um valor aproximado de 3 volts. Agora, zerando a fonte V1 e calculando a contribuição da fonte V2 para a tensão V10, obtém-se um valor aproximado de 1,5 volts. Portanto, o resultado final para a tensão V10 será a soma das contribuições individuais, portanto 3 volts mais 1,5 volts, então o resultado final será de 4,5 volts. Agora vamos fazer a análise de um circuito que contém uma fonte de tensão V1 e uma fonte de corrente I1. Neste caso, então, inicialmente zerando a fonte de tensão, portanto curto-circuitando a mesma, encontramos a contribuição da fonte de corrente I1 para a corrente IR1, que é o objetivo de ser determinada aqui. Então, quando zeramos a fonte V1 e vamos obter o efeito de I1, podemos aplicar a regra do divisor de corrente, calculando então IR1 para V1 igual a zero, portanto é I1 que multiplica R2 sobre a soma dos resistores R1 mais R2. Por outro lado, quando cancelarmos a fonte I1, abrindo a mesma, visto ser uma fonte de corrente, vamos então calcular a contribuição de V1 para a corrente IR1. Neste caso, o circuito fica então R1 em série com R2, portanto é um circuito com uma malha só, em que a corrente é a mesma em todos os elementos, e portanto a corrente IR1 será, considerando a fonte I1 igual a zero, igual à corrente total, que é então a tensão V1, dividida pela resistência total, que é R1 mais R2. Finalmente, somaremos então as duas correntes obtidas individualmente, obtendo-se a corrente resultante no resistor R1. Vamos fazer um exemplo então. A fonte de corrente I1 tem uma corrente de 3 amperes, a fonte de tensão tem uma tensão de 10 volts e os resistores R1 e R2 são de 10 ohms e 5 ohms, respectivamente. A contribuição da fonte de corrente para a corrente no resistor R1 é de 1 ampere. A contribuição da fonte de tensão para a corrente no resistor R1 é de 0,67 amperes, portanto a corrente total no resistor R1 é de 1 mais 0,67, 1,67 amperes é a corrente resultante. Então aplicamos aqui o teorema da superposição, inicialmente calculando o efeito da fonte de corrente e na sequência calculando o efeito da fonte de tensão, ambos então para a corrente no resistor R1. O teorema da superposição pode ser aplicado para calcular a corrente ou a tensão em qualquer elemento do circuito. Então, esta aula foi
explanando o teorema da superposição, que é muito utilizado na análise de circuitos quando se tem diferentes efeitos sobre determinadas variáveis. Por exemplo, em amplificadores de áudio, tem-se o ponto de operação, que é então estipulado pela fonte de tensão em corrente contínua. Calcula-se então o efeito da fonte de alimentação para o ponto de operação do circuito, e a seguir calcula-se o efeito da entrada de áudio na saída do circuito, separando então o efeito em corrente contínua do efeito em corrente alternada. Então, faz-se o uso do teorema da superposição, calculando o efeito individualmente das fontes de tensão, de alimentação e das entradas de áudio, que são então os sinais que serão amplificados. Então, o teorema da superposição é muito utilizado na análise de circuitos quando se tem diferentes contribuições ou de diferentes fontes ou de diferentes entradas no circuito, quando é o caso, então, por exemplo, de um amplificador de áudio, que poderia ter, por exemplo, em um espetáculo musical, o efeito da guitarra, o efeito do violão, da bateria, dos cantores e assim por diante, e esses efeitos podem ser obtidos então individualmente e ao final se fazer a soma, obtendo-se o resultado final, que seria então a música que a plateia ouve. Ok? Na próxima aula continuaremos nosso estudo de circuitos elétricos, abordando então capacitores e análise de circuitos envolvendo capacitores. Agradecemos a atenção de vocês e até a próxima aula.